Brasil está vivendo uma crise. Os desafios do século XXI agravam problemas sociais históricos. A pandemia revela mais desigualdades e torna a transformação social ainda mais urgente. Entre todos os números que aumentaram nos últimos tempos, uma luz. A ação coletiva e cidadã também disparou e demonstrou a força que a sociedade tem quando se une para trabalhar por um objetivo comum. Nos últimos 25 anos, atuamos como uma plataforma de rede que fortalece a ação da filantropia e do investimento social no país. Impulsionamos a colaboração, produzimos conhecimento, estimulamos a inovação e articulamos diferentes setores geradores de impacto positivo. Muito já foi feito, mas ainda temos muito por realizar. Nos próximos 25 anos, queremos superar as fronteiras da ação coletiva e ser, cada vez mais, a plataforma que acolhe, conecta e ecoa vozes plurais. A nossa força está na diversidade. O 11º Congresso GIF vai promover o diálogo sobre a expansão da ação cidadã no país, diversificando temas, aprofundando a conexão entre agentes e investidores sociais e contemplando a sociedade em todos os cantos do Brasil. Funcionando? Todos ouvindo? Então, quero dar início aqui a essa atividade, dar boa tarde a todos e todas. Meu nome é Aline Viotto, sou coordenadora de Advocacy do GIF e hoje estou com a missão de recebê-los aqui nessa atividade. Bom, eu queria começar agradecendo, toda a audiência, todo mundo que está aqui acompanhando. Agradecer também os patrocinadores do Congresso GIF e um agradecimento especial aos palestrantes que estão aqui conosco, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Bom, acho que antes de falar dessa atividade, queria explicar para quem ainda não conhece, o que é o Congresso GIF. Então, o Congresso GIF é um evento que a gente realiza bianualmente, mas que teve que ser adaptado esse ano por conta do contexto da pandemia. O Congresso, esse ano, tem como tema Fronteiras da Ação Coletiva, e para se adaptar a esse momento, ele virou um trilho que se estende aí por alguns meses. Esse trilho teve início em agosto, logo na primeira semana, com a Semana do Investimento Social, e vai se estender até março com o fechamento de um evento presencial. Ao longo desses meses, teremos 2 grandes blocos de programação. A programação aberta, gratuita, com uma série de diálogos, painéis, web hours, como essa aqui, e um outro bloco de programação fechada para os inscritos do Congresso, que vai incluir diversos espaços de diálogo e intercâmbio. Então, passando para a apresentação da nossa mesa hoje, então, o nome da nossa atividade hoje é Ambiente Legal para a Sociedade Civil e o Investimento Social. A proposta dessa mesa hoje é reunir atores dedicados a aspectos diversos da agenda de ambiente regulatório e traçar um panorama atualizado dos avanços alcançados recentemente na promoção de um ambiente legal favorável para a atuação da sociedade civil, bem como propor uma reflexão das pautas e desafios colocados para a ação futura, na perspectiva de aprofundar as condições para um espaço de cidadania vibrante, sólido e efetivo, somando vozes, competências e energias para a construção de soluções públicas e o aprofundamento da democracia. Então, além disso, além de apresentar a mesa, eu queria falar um pouquinho sobre essa mesa ser uma parceria com o Grupo Sustenta OSC. O Grupo Sustenta OSC é um grupo que existe desde 2017, coordenado pelo GIF, mas composto por organizações dos mais diversos perfis,
associadas e não associadas ao GIF. É um grupo que se reúne bimestralmente e que tem como propósito apresentar, debater propostas e estratégias para o aprimoramento do ambiente legal. Então, muitos dos temas que vão ser tratados aqui a gente tem debatido nesses últimos anos com esse grupo, e, inclusive por isso nós convidamos alguns dos membros do grupo para dar um pontapé na nossa conversa, como vocês vão ver daqui a pouco. Além disso, eu queria falar só um pouquinho sobre como vai funcionar essa dinâmica hoje, né? Então, a gente tem algumas ferramentas para participação do público. Então, a primeira ferramenta é a nuvem de palavras. Essa que vocês estão vendo aqui, o QR Code na tela. Então, se vocês quiserem contribuir com essa nuvem, o que eu estimulo que vocês façam, porque para a gente é super importante depois ver esse resultado, basta apontar aqui para o QR Code ou acessar o link que vai ser disponibilizado pelo pessoal no chat aqui do Zoom. Outra forma de participação serão as enquetes, né? Então, a gente vai ter algumas enquetes, vão aparecer, de repente, um pop-up aí na tela de vocês, com perguntas para vocês responderem sobre, em geral, a percepção que vocês têm sobre esse ambiente de atuação da sociedade civil. E, por último, são as perguntas para os palestrantes. Então, quem quiser fazer pergunta para os palestrantes, por favor, pode endereçar no nosso chat. Todo o tempo a gente vai estar acompanhando aqui as perguntas que chegarem. E no final, né, dessa conversa, a gente tem um bloco, o terceiro bloco é um bloco todo dedicado para responder as perguntas do público. Então, também já quero estimular que vocês façam, não precisam esperar a gente chegar até o último bloco. Se vocês quiserem, conforme forem ouvindo as falas dos palestrantes e já tiverem questões que surgirem, pode ir mandando, que a gente vai estar aqui coletando tudo para esse bloco final. Mais uma outra informe é que a gente conta com tradução simultânea e tradução de Libras, né, ao longo de todo o nosso debate. Para acessar a tradução simultânea, tem um ícone que vocês encontram aí embaixo também do Zoom, com um globinho, que aí vocês podem escolher em que língua que vocês querem ouvir essa conversa. Ou, se vocês não quiserem, né, pode deixar desativada. Bom, então, passando aqui para a apresentação dos nossos palestrantes, a quem eu já queria primeiro agradecer demais a presença hoje. Eu fico muito feliz de fazer a apresentação dessa mesa, né, com essa composição. Então, a nossa primeira palestrante é a Bruna Santos, que é advogada de direitos humanos da Rede Liberdade, um projeto super interessante e importante que ela vai contar um pouco mais daqui a pouco para a gente. O nosso outro palestrante é o Eduardo Panunzio. O Eduardo é advogado, pesquisador do Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de Direito da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, também um parceiro do Grupo Sustenta e um parceiro nosso, né, no projeto de sustentabilidade econômica nesses últimos anos. E, por último, a Hannah Smarts, que é gerente de ambiente legal do European Financial Center. A Hannah também com um fuso horário bem adiantado, então também agradeço demais a Hannah por ter aberto esse espaço aqui no Sono e estar aqui conosco nessa conversa. Então, obrigada. E agora vou apresentar a nossa moderadora, que também é uma super parceira, enfim, parceira do GIF, mas parceira especialmente para mim também no grupo do Sustenta, a Juliana Ramalho, que é sócia do escritório Matos Filho Advogados e que vai ser a responsável por conduzir a conversa aqui hoje. Então, agradeço de novo a todos e todas, um bom debate e passo a palavra para a Ju. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Obrigada, Aline, por passar a palavra. Para mim é um prazer estar moderando essa mesa. A gente teve muitas conversas acerca do ambiente regulatório no Brasil nos últimos anos, justamente nesse grupo que a Aline mencionou. E agora a gente conta hoje nesse Web Hour com palestrantes de peso para a gente discutir o atual ambiente e os desafios para o futuro. Além desses nossos palestrantes que estão aqui no Web Hour, tem algumas pessoas que são muito ativas no nosso grupo e que conhecem muito do ambiente regulatório e eles mandaram um vídeo para a gente, cada um deles falando de um desafio diferente ou de uma evolução do ambiente regulatório, e a gente vai começar o nosso Web Hour com esses vídeos.
Podem soltar o vídeo. Eu fui convidada pelo GIF para falar um pouco sobre o ambiente regulatório do ITCMD no estado de São Paulo. É um desafio, porque em 90 segundos eu não vou conseguir contar nem a metade da história. Mas o que nós temos hoje, que é importante e que vale a pena um olhar atento e acompanhar de perto, é um projeto de lei de iniciativa do Executivo e que está já na Assembleia Legislativa em tramitação e que trata de uma reforma administrativa para o Estado de São Paulo, mas tem um capítulo específico para ampliar a isenção do ITCMD para organizações sem fins lucrativos, além daquelas que já são hoje isentas, e também auxilia na desburocratização do processo de pedir esse reconhecimento de isenção. Isso é muito importante para o setor. Isso vai facilitar e vai incrementar, se aprovado, né, e sair o que nós esperamos, vai incrementar demais, acreditamos, a cultura de doação, o aumento das doações para as organizações sem fins lucrativos. Agora, o que eu não quero deixar de destacar é que todo esse processo e esse projeto de lei é fruto de um trabalho de várias organizações unidas para esse fim. Nós criamos uma coalizão, a Associação Paulista de Fundações, que eu represento, junto a outras organizações representativas, como o GIF, escritórios de advocacia que atuam no setor, a academia, todos juntos por esse objetivo que foi construído a várias mãos e hoje está na Assembleia. Isso é algo que vale a pena apresentar e discutir. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou João Paulo, JP, da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e queria falar com vocês sobre o combate ao financiamento ao terrorismo e à lavagem de dinheiro. O Brasil faz parte de uma rede global chamada FATF, ou GAFI, em espanhol e português, que desenvolve iniciativas para justamente garantir que não haja lavagem de dinheiro e não haja financiamento ao terrorismo. A gente tem uma preocupação de que essas medidas que venham a ser implementadas no Brasil restringam a livre atuação das organizações da sociedade civil, restringam acesso a créditos, dificultem ainda mais abrir contas bancárias, ter cartão, impossibilite a sustentabilidade econômica do nosso setor. E que isso repita no Brasil o que a gente tem visto em outros países, onde as organizações estão sendo obrigadas a fechar porque não podem receber doações internacionais ou porque são obrigadas a prestar contas todos os meses para o governo das suas receitas, de forma a fazer com que a burocracia dificulte a nossa forma de atuar. A ABCR, junto a outras organizações, tem trabalhado no Brasil para evitar que isso aconteça, para garantir que o governo siga a recomendação número 8 do GAFI-FATF, que diz que a administração pública deve ter interlocução com a sociedade civil e garantir que cada organização seja avaliada com base em evidências. Eu queria perguntar a opinião de vocês sobre esse tema. Um abraço e obrigado. Os desafios para aprimoramento regulatório da Lei dos Fundos Patrimoniais estão mais voltados para questões tributárias e de incentivo fiscal. A Coalizão pelos Fundos Filantrópicos tem trabalhado insistentemente para termos o esclarecimento de que as organizações gestoras que se dedicam à educação, saúde ou assistência social têm direito à imunidade. Além disso, queremos ampliar a isenção do imposto de renda sobre aplicação financeira para todas as causas, assim como tem os fundos de pensão hoje, e queremos também ampliar o incentivo fiscal, que hoje ficou limitado às instituições de cultura, que ainda precisa de uma regulamentação da Lei Rouanet, que estamos trabalhando para que isso aconteça, mas todas as causas de interesse público merecem um incentivo fiscal. Então, estamos trabalhando num projeto de lei para ampliar o incentivo fiscal. Além disso, é importante termos a desoneração total do ITCMD, seja nas doações aos fundos patrimoniais, seja nas transferências de recursos dos fundos patrimoniais para as instituições apoiadas. Continuamos batalhando insistentemente nessas agendas e esperamos, assim, contribuir ainda mais para que os fundos patrimoniais cresçam no Brasil. Olá, pessoal. Eu sou Beto Excretas, da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, que é um movimento criado há 6 anos atrás para promover o tema aqui no nosso país.
O GIF me pediu para responder sobre a situação atual relativa a aspectos regulatórios para os negócios de impacto. Na verdade, esse debate ele acontece no âmbito da Estratégia Nacional de Investimentos de Impacto, que foi criada há 3 anos atrás pelo governo. Está a cargo da implementação dessa política nacional, que tem vigência de 10 anos, um comitê, hoje composto por 28 organizações, 18 ligadas ao governo e 10 ligadas à sociedade civil, que têm colaborado entre si para levantar uma agenda propositiva para fomentar esse tema aqui no Brasil. Nós estamos estruturados na Inimpacto, em GTs, e o GT4, que se dedica a todo o tema regulatório, regulatório legal e cultural do setor, ele é liderado pelo pessoal do Sistema B. E dentro desse GT, várias ações têm sido propostas no sentido de fomentar o setor. Cito algumas aqui. Um projeto de lei para a regulamentação de uma estrutura nova no Brasil chamada Bônus de Impacto Social. Um projeto de lei para criar uma qualificação para negócios no Brasil. Essa é uma medida que diz respeito a todas as empresas, não só as empresas de impacto, entre outras medidas que estão sendo realizadas. Estou à disposição de vocês para conversar mais sobre esse tema. Você sabe o que é o MIROSC? MIROSC é o apelido da Lei 13.019, que é a lei que organiza o acesso de recursos públicos pelas organizações da sociedade civil. MIROSC quer dizer Marco Regulatório, né, do acesso das organizações da sociedade civil a recursos públicos. E esta lei foi aprovada e sancionada em 2014 e vem sendo implementada desde lá pela União, pelos estados e pelos municípios. Ela organiza o chamamento das organizações, o plano de trabalho das organizações, os direitos e obrigações que essas organizações têm quando acessam recursos públicos. E também determinam as obrigações dos governos, seja estadual, municipal e federal, no cumprimento das regras e do funcionamento para que esse recurso chegue nessas organizações e cumpra a sua função, que é atender a comunidade através de uma política pública, através de direitos. Pois o MIROSC está em fase de implantação e em fase de debate. Temos buscado melhorar a sua eficácia e a sua eficiência através da plataforma MIROSC e de uma rede de parcerias. E lutamos sim para que haja mais recursos, que a emenda constitucional 95 seja revogada e para que a reforma tributária não venha prejudicar nossas organizações. Essas são as nossas agendas prioritárias nesse momento e por isso é muito importante que cada um e cada uma entenda o que está acontecendo. Bom, os vídeos, eles servem para aquecer nossos motores para a discussão de hoje, né? Eles trouxeram temas que a gente já vem debatendo há algum tempo e são temas muito relevantes para o ambiente regulatório. Então, a gente teve a Nicole falando do ITCMD, dessa possibilidade da ampliação da isenção, que é algo que sempre foi muito demandado pela sociedade civil, a Pri falando dos fundos patrimoniais, uma lei que é uma lei inovadora, mas que ainda tem os desafios da questão tributária, o João tratando das questões de lavagem de dinheiro e das dificuldades que as ONGs podem ter no futuro. Hoje em dia a gente já tem testemunhos de várias entidades falando que elas têm dificuldade para abrir conta, para conseguir cartão de crédito, então esse é um ponto muito relevante. A gente também ouviu sobre os negócios de impacto e sobre a necessidade de criar um ambiente regulatório que ainda não existe no Brasil, então a Inimpacto está trabalhando para isso, e por fim o MIROSC, que é uma lei que já está há algum tempo e a gente, no dia a dia, vivencia os desafios da implementação dessa lei. Para a gente ter ainda uma compreensão melhor desse ambiente regulatório, eu vou chamar nosso primeiro palestrante, que é o Eduardo Panuzio, para falar um pouco da percepção dele sobre o atual ambiente regulatório, sobre as inovações que a gente teve, as evoluções e um pouco do desafio que a gente ainda enfrenta. Eduardo, a palavra é sua. Obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado também aí ao GIF pelo convite para participar desse debate hoje. Uma alegria estar aqui com meus companheiros de mesa virtual e todos que estão participando dessa conversa também aqui. Eu acho que a gente poderia, até aproveitando o gancho das falas dos vídeos, fazer um certo apanhado, um panorama
do que aconteceu nos últimos anos, né, em termos do ambiente legal em que atuam as organizações da sociedade civil no Brasil. E não foram tempos fáceis, né? Eu acho que há pelo menos 3 crises que estão acontecendo no país e que impactam diretamente as organizações. Primeiro, uma crise econômica, né? E que fica muito clara a partir de evidências da queda no financiamento, tanto público quanto privado, para as organizações da sociedade civil, né? A gente pôde, no âmbito dessa pesquisa que a GV fez com o GIF e outros parceiros, verificar isso muito claro, né? Quer dizer, tantos repasses internacionais para o Brasil, evidências de que isso vinha caindo, financiamento público caindo e também o investimento social privado direcionado a organizações da sociedade civil tendo uma queda muito grande, sobretudo a partir de 2014, 2015. Para além dessa crise econômica, nós temos uma crise fiscal, quer dizer, uma crise do Estado brasileiro, né, que está numa busca de conseguir ampliar suas receitas e diminuir suas despesas, e óbvio que isso acaba comprimindo ainda mais, né, as organizações, especialmente no que se refere ao debate em torno de incentivos fiscais que promovam uma cultura de doação, enfim, de valorização da sociedade civil no Brasil, né? Essa palavra está quase que ficando amaldiçoada, incentivos fiscais, e acho que isso coloca um contexto bastante desafiador para as organizações. E, por fim, nós temos uma crise política, né? A gente assistiu nos últimos anos aquilo que até então era considerado um dos maiores ativos do Brasil, ou seja, o tamanho e a diversidade da sua sociedade civil organizada, ganhando um certo status de inimigo interno na visão e na voz de algumas lideranças que emergiram nesse período. Então, esse é um contexto muito desafiador para a sociedade civil no Brasil. E ainda assim, né, a gente conseguiu ver uma série de avanços, talvez pequenos avanços, mas que no conjunto foram muito significativos para esse setor. Eu vou talvez destacar 5 avanços nessa primeira intervenção minha aqui, que eu acho que são dignos de crédito, e às vezes pode ser avanço ou pode ser também um não retrocesso, ou seja, algum tipo de proposta que foi colocado que teria um prejuízo, um impacto negativo para a sociedade civil e que ela conseguiu reagir de alguma forma a contrabalancear isso. Eu acho que isso foi muito claro, e esse é o meu primeiro ponto, no caso da MP 870, da medida provisória 870, que foi o primeiro ato normativo do atual governo Bolsonaro, que tinha um dispositivo que pretendia conferir à Secretaria de Governo em Brasília poderes para coordenar e monitorar as organizações da sociedade civil. Isso foi algo visto com muita preocupação, né, no setor e fora dele, e acho que houve um esforço muito grande que partiu da sociedade civil, o GIF esteve à frente, a APF, Pacto pela Democracia, enfim, várias organizações que estão participando dessa discussão, e foi um esforço muito bem sucedido, né? Afinal, conseguiu-se, junto ao Congresso Nacional, mudar a redação que havia sido proposta, e, afinal, o texto que foi aprovado e foi convertido em lei é um texto que está de acordo, vamos dizer, com os parâmetros de uma sociedade democrática, em que a sociedade civil é que controla o governo e não o governo que controla a sociedade civil. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante. Segundo ponto, né, o Mauri mencionou no vídeo dele o Miroski, né, esta nova lei que regula as parcerias entre governos e organizações da sociedade civil e, portanto, o fluxo de recursos públicos para organizações da sociedade civil. Acho que o grande destaque, né, o Miroski é de 2014, foi reformulado em 2015, mas acho que o grande destaque é o que a gente pode ver também nessa pesquisa que eu me referi, né, em parceria com o GIF e a GV, a ver como os estados e também municípios estão internalizando, né, o Miroski, estão editando decretos, sobretudo, normas internas para conseguir introduzir nas suas legislações aspecto do Miroski. E o mais interessante é que boa parte dessas normativas, eles trazem aqueles mecanismos que são muito favoráveis ao fortalecimento das organizações e que estão lá no Miroski, né? 2 exemplos é o caso do procedimento de manifestação de interesse social, ou seja, a própria sociedade civil levar ao governo propostas, né, que possam resultar em parcerias, e, além disso, a possibilidade de atuação em rede, né? Ou seja, uma organização estabelece um contrato com o governo, recebe recursos públicos, mas pode executar um projeto dentro de um pool
de outras organizações parceiras, algo muito comum, né, na sociedade civil. Então, acho que é um processo de implementação do MIROSC que teve curso, sobretudo no ambiente subnacional, né, em estados e municípios, ao longo desses últimos anos. Há muitos desafios, mas é um processo em andamento, o próprio Mauri reforçou isso. Terceiro ponto, lei dos fundos patrimoniais. Né? A Priscila foi uma das grandes lideranças do processo de aprovação, junto com o IDES, né, da lei dos fundos patrimoniais, que resulta de uma medida provisória do governo Temer e é convertida em lei já no governo Bolsonaro. Os fundos patrimoniais, que no fundo é um patrimônio, né, um conjunto de recursos financeiros ou não financeiros, que é reunido e que se destina a apoiar ou uma organização ou, o que é mais comum, uma causa, né, equidade racial, educação e assim por diante. Né? Os endowments ou fundos patrimoniais são muito pouco difundidos ainda no Brasil, né? Diferentemente do que ocorre em outros países. A Hanna certamente vai poder jogar luzes sobre isso para nós, mas é muito pouco difundido esse mecanismo de sustentabilidade aqui no Brasil. E havia, na visão de muitos, uma das razões para isso, que a gente ainda não tinha uma legislação específica regulando os fundos patrimoniais. Pois bem, desde 2019 nós temos a Lei 13.800. A lei, é bom que se diga, acho que ficou aquém da expectativa de muitos de nós, né, que estavam acompanhando esse processo, né, sobretudo porque ela cria um desenho de fundo patrimonial relativamente complexo e sem trazer muitos benefícios às organizações que optem por aderir a esse modelo dos fundos patrimoniais. Né? No entanto, acho que ele foi um passo importantíssimo, né, sobretudo para dar mais visibilidade e segurança jurídica para esse tipo de mecanismo no Brasil, mas certamente abre agora uma agenda também da gente conseguir aperfeiçoar essa legislação, sobretudo na parte tributária. Quarto avanço que eu pontuei aqui tem a ver com o ITCMD, essa sigla feia, né, que corresponde ao nosso Imposto sobre Doações. E é bom que se diga, inclusive, para os nossos colegas aqui de outros países, né, o Brasil tem essa coisa um tanto bizarra, que é tributar doações feitas a organizações da sociedade civil. Enquanto a imensa maioria dos países traz incentivos para que os indivíduos e empresas doem para as organizações, o Brasil coloca um tributo que é o ITCMD. Eu acho que nesses últimos anos avançou muito, né? A Nicole da APF mencionou isso, né? O movimento em torno de pôr um fim a essa tributação, e a gente viu avanços pontuais nas legislações de alguns estados, né? Talvez dois desses mais próximos aqui da nossa realidade. O próprio estado de São Paulo, né, neste ano 2020, fez uma pequena revisão da regulamentação do ITCMD, tornou um pouco menos burocrática a forma como as organizações que têm incentivo podem, né, que têm um tipo de isenção desse tributo, podem se valer do benefício. E talvez um outro exemplo, caso talvez ainda melhor, é o caso do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro tinha talvez uma das legislações mais difíceis e onerosas em termos de ITCMD para as organizações da sociedade civil. Em 2017, aprova-se uma mudança legal e concede um incentivo, né, uma desoneração do imposto para o conjunto de organizações que atuem com temáticas de interesse público. E, mais recentemente, agora em 2020, torna essa isenção autodeclaratória, ou seja, as organizações não precisam nem mais lá entrar com um pedido, pedir a bênção, né, do governo para poder exercer esse direito seu. Então, talvez o Rio de Janeiro hoje se tornou a legislação mais que se busca espelhar vários estados no sentido de um tratamento mais adequado para essa questão. E, por fim, o quinto ponto que eu trago, tentando olhar um pouco, né, avanços nesse último período, tem não tanto a ver com mudanças legais, mas olhando um pouco mais para a questão do judiciário. Né? A gente geralmente olha muito para o Congresso Nacional e esquece que boa parte das discussões regulatórias estão se dando no judiciário. Isso é o que ocorreu no tema das imunidades. Né? Aqui no Brasil, instituições na área de educação e saúde, elas têm imunidade tributária, ou seja, elas estão dispensadas do recolhimento de impostos. No entanto, o que se viu ao longo desses anos foi que foram editadas várias leis, né, leis ordinárias, criando requisitos, empecilhos para que as organizações pudessem se valer desse benefício.
Pois bem, haviam ações, né, que foram propostas lá no Supremo Tribunal Federal justamente para discutir essa questão, né, essas exigências que foram sendo construídas ao longo do tempo, e essas ações estavam dormindo há quase ou até mais de 2 décadas no Supremo Tribunal Federal. E a partir de 2018, o Supremo colocou-as em pauta e emitiu um conjunto de decisões, tanto no que se refere à imunidade a impostos, quanto à imunidade a contribuições previdenciárias, né? E decidiu, por fim, que essa questão de exigências, né, para o exercício das imunidades tributárias, eles dependem de lei complementar e não podem ser feitas por lei ordinárias apenas, e, portanto, isso já está tendo e vai ter um impacto muito grande na regulação de como que as organizações podem ter uma carga tributária mais leve ou ser desoneradas de grande parte dos tributos, algo que a nossa Constituição de 88 já havia colocado no seu desenho. Então, aqui um pouco rapidamente, né, olhando um pouco para trás, numa visão um pouco otimista, né, mas eu acho que tem alguns ganhos, e acho que ganhos que dependem, sobretudo, ou decorrem desse esforço, dessa mobilização de uma sociedade civil vibrante, que, claro, encontra eco em algumas lideranças e até mesmo no judiciário dispostos a assumir esse compromisso com a democracia e com uma sociedade civil aberta, plural e bastante engajada que temos entre nós. Obrigada, Eduardo. Acho que você deu um ótimo panorama, junto com os vídeos, a gente tem uma visão geral do nosso ambiente atual e da evolução que efetivamente a gente conseguiu presenciar nos últimos anos. Acho que você pontuou as grandes evoluções de uma maneira muito didática. Muito obrigada. Agora a gente eu vou passar a palavra para a Bruna, e eu queria que ela contasse um pouquinho da Rede Liberdade e desse um outro viés. O viés, já que ela trabalha muito com garantias fundamentais, queria que ela falasse um pouco dos desafios que as entidades enfrentam, o que ela tem presenciado. Conta para a gente, Bruna. Obrigada, Juliana. Eu queria começar cumprimentando a todos os presentes, virtualmente presentes, cumprimentando também aos palestrantes e todos os membros do GIF, né, por oportunizarem esse espaço. E queria começar falando um pouco sobre o Liberdade, né, apresentando a organização, que é muito da perspectiva que eu vou trazer, de onde eu vou trazer a perspectiva do que eu vou falar em seguida. O Liberdade, ele é uma rede de ação estratégica e coordenada que visa a proteção de direitos humanos e de liberdades individuais. Então, o objetivo do Liberdade é justamente integralizar os vários atores do Estado brasileiro, então, fazendo-se presente o Ministério Público, a Defensoria Pública, advogados privados e a organização da sociedade civil, em conjunção para a defesa de direitos humanos e dessas liberdades individuais. Dentro dessa atuação, estamos acompanhando muito a atuação das organizações da sociedade civil e um avanço, agora sendo um pouco de contrassenso, um avanço da redução do espaço das organizações da sociedade civil dentro dessa atuação. E eu sempre gosto de começar todas as minhas apresentações sobre o tema, dizendo que o termômetro do Estado Democrático de Direito, né, enquanto Estado Democrático de Direito, é sempre essa atuação qualitativa da organização das organizações da sociedade civil. Então, o Estado ele é mais democrático quanto melhor for a atuação da sociedade civil. E hoje, no Brasil, esse termômetro não vai bem. Tem ido mal e tem regredindo muito, não porque a sociedade civil tem deixado de atuar, mas porque o governo, né, o Estado brasileiro, tem criado barreiras para essa atuação, né? Então, é uma atuação que hoje é coordenada, hoje é simultânea, vem de várias formas e é muito planejada. A primeira forma muito comum de redução desse espaço, tentativa de redução desse espaço, é através da redução física mesmo, formal, de espaço de atuação. Então, a gente vê, por exemplo, alguns decretos, eu vou citar alguns, como o decreto 9.759 de 2019 e o decreto 9.806 também de 2019, que extinguiram a atuação de conselhos que
fazem um papel muito importante de integração da sociedade civil junto com o governo, extinguiram a atuação desses conselhos. O primeiro decreto extinguiu mais de 80 conselhos, comitês, grupos federais dos mais diversos eixos temáticos dentro do Estado brasileiro. Então, segurança pública foi atingida, saúde foi atingida, educação foi atingida, proteção ambiental foi atingida. E na proteção ambiental, que veio o gancho do segundo decreto que eu mencionei, que modificou, na verdade, a estrutura do CONAMA, né, que é um órgão consultivo e deliberativo muito importante para a proteção ambiental e para a construção da política nacional do meio ambiente. Então, dentro dessa lei, a partir desse decreto, a partir desse decreto, o espaço da sociedade civil foi modificado de 22 espaços físicos, vamos chamar assim para simplificar, para 4. Então, houve uma redução significativa desse espaço. Outro exemplo que eu posso citar, que a gente tem acompanhado também, é o avanço do planejamento, do que o governo chama de militarização de escolas. E essa militarização é justamente a transferência de gestão, coordenação, organização do sistema de ensino brasileiro, das mãos da sociedade civil para a mão de militares. Então, é completamente diferente do que acontece com escolas militares, é um novo projeto que é justamente voltado para a redução desse espaço da sociedade, para que se transfira esse espaço para militares. Essa é só uma das formas, né, de redução de espaço, que é essa redução mais formal. Tem uma outra forma que também temos acompanhado muito, que é o impedimento da ação mesmo das organizações da sociedade civil. E aí, as duas principais formas de impedimento que temos visto é através do travamento do fluxo de informações e através do descrédito de informações. Então, na primeira forma de impedimento, que é o travamento de informações, temos visto interpretações muito peculiares da Lei de Acesso a Informações. Então, a Lei de Acesso a Informações, que permite a qualquer pessoa ter informações sobre órgãos do governo, tem sido interpretada de forma mais restritiva, de forma que esse acesso se torne mais restrito. Então, a portaria AGU, por exemplo, 529 de 2016, que tem sido utilizada de forma muito recorrente pelos órgãos do governo, institui uma nova restrição que não está lá prevista na Lei de Acesso à Informação. Outra forma muito de travamento de informação é a classificação. Então, a classificação das informações, como, por exemplo, secreta, ultrassecreta ou pública, é feita pelo governo, mas é feita segundo os parâmetros estabelecidos na lei. Só que, para poder burlar esse tipo de classificação que está ali descrita na lei, os órgãos governamentais têm classificado as informações como secretas, e aí com isso restringe o acesso a essa informação por 100 anos. E a segunda forma, né, de manifestação é justamente o descrédito de informações. O que está acontecendo? Temos visto de forma muito recorrente. Temos visto o governo descredibilizar qualquer informação que não seja centralizada, que não venha de dentro do governo. Então, a gente viu isso com o coronavírus, coronavírus e a questão da cloroquina, principalmente, né, que houve, inclusive, uma cisão interna dentro do governo federal do que vinha do Ministério da Saúde, do que vinha do presidente da República, mas isso foi apenas uma das formas, né, de complicações do que se tem em informação, porque temos também descréditos dados do INPE, descrédito de dados que vêm da Organização da Sociedade Civil, que é especializada naquelas matérias, e outros diversos exemplos. Mas, para só finalizar, uma das outras formas que temos visto de forma muito recorrente é a criação de um contexto de medo e de amedrontamento. E essa é talvez uma das mais preocupantes manifestações da redução, da tentativa de reduzir-se o espaço da sociedade civil dentro do Estado. Porque o que temos visto hoje, por exemplo, com o escândalo dos dossiês antifascistas, que foi um dossiê criado por um órgão do sistema de inteligência brasileiro, vinculado ao Ministério de Segurança do Brasil, que
coletou dados de professores, servidores públicos, integrantes do movimento antifascista. Então, essa coleta de dados que ninguém sabe por que foi feita, e, na verdade, ninguém sabia que tinha sido feita, inclusive o próprio órgão que fez esse dossiê era desconhecido até que o escândalo veio à tona através da imprensa, é muito preocupante, porque demonstra um vigilantismo por parte do governo em relação às organizações da sociedade civil. Temos também visto, acompanhado com preocupação, o desenvolvimento do sistema Cortex, que é um sistema de monitoramento que foi desenvolvido pelo Sistema de Inteligência brasileiro, em que o monitoramento é feito ao vivo. Então, através do sistema, mais de 10 mil servidores têm acesso ao lugar que as pessoas estão, em que momento, em que horário e com quem estão, junto com informações de cunho pessoal, então nome, CPF, endereço. Então, isso é muito preocupante. Uma outra demonstração que eu queria falar, até porque foi um gancho que foi trazido pelo próprio Eduardo, foi a questão do órgão do governo responsável pela integração, pelo diálogo, na verdade, com as organizações da sociedade civil. Então, realmente, através dessa atuação muito diligente das organizações, a redação da lei foi modificada, mas isso não parou, na verdade, o governo no sentido de tentar obstaculizar esse diálogo, porque o que aconteceu foi que o governo acabou nomeando um membro do Sistema de Inteligência brasileiro em que só se sabe o número de matrícula, não se sabe o nome, não se sabe a procedência, de onde a pessoa vem, não se sabe as qualificações dessa pessoa, e esse caso ele teve que ser judicializado para que essa pessoa fosse descoberta. Até hoje, né, não descobrimos quem ela é, mas o que acontece é que, por mais que a legislação venha limpa, né, entre aspas, mas ela venha aparentemente legal, a aplicação dessa legislação muitas vezes acaba sendo prejudicial, né, para as organizações. Então, esse é o termômetro do Estado Democrático brasileiro. É um termômetro que vem apontando para uma redução forçada desse espaço. E aí é importante que a gente pense em maneiras mais efetivas, mais organizadas, mais coordenadas, de impedir esse avanço dessas reduções, né? E aí é por isso que o Liberdade está sempre atuando e acompanhando sempre os casos para que os limites constitucionais sejam sempre respeitados. Eu acho que é isso. Obrigada, Bruna, por dar outra perspectiva, né? A gente primeiro ouviu do Eduardo a evolução, e em seguida a gente ouve da Bruna alguns desafios que são importantes e nem sempre tão visíveis, né? A gente nem sempre tem tanta visibilidade dessas delicadezas que têm acontecido, então é muito bom ter a Rede Liberdade fazendo esse projeto e trazendo para a luz alguns desses desafios. Depois, acho que a gente tem que voltar a conversar para aprofundar algumas outras coisas. Agora eu vou passar a palavra para a Hanna. Hanna, queria que você contasse um pouco para a gente, fizesse um paralelo do que você vivencia na Europa com o que você acabou de ouvir aqui no Brasil. O que a gente pode pegar de lição de vocês para trazer para cá? Yes, thank you very much. Sim, muito obrigado. Obrigada ao GIF pelo convite para essa interessante discussão. Então, de fato, eu não vou compartilhar os slides que eu for por aí, porque eu gostaria, na verdade, me conectar aos pontos que os outros participantes levantaram. Então, se vocês compararem o ambiente operacional do Brasil com o europeu, vocês têm que entender que, claro que na Europa, nós temos uma grande variedade de sistemas. Nós, dentro da União Europeia, nós temos 27 Estados-membros e, às vezes, então, é uma grande variedade de sistemas jurídicos. Então, é também enraizado em diferentes culturas e sistemas, tradições jurídicas. Então, em alguns casos, em alguns países, você tem sistemas sociais implementados pelos governos muito fortes então o papel do Estado difere de um país ao outro
e o ambiente operacional também difere de um país ao outro. No entanto, quando nós fazemos um mapeamento e comparamos os sistemas europeus, nós observamos que existem mais semelhanças no que diz respeito a o que constitui uma organização de benefício público. E comparando com a situação de vocês no Brasil, eu posso dizer que, em termos de incentivos fiscais, os países europeus, a maioria faz incentivos fiscais para doações e a maioria também faz incentivos fiscais para as organizações de benefício público em si. Essa é uma comparação que vocês podem fazer no que diz respeito a esses incentivos fiscais. E também ouvi falar dos fundos patrimoniais e endossos, e temos uma forte tradição no civil law de as fundações terem baseadas em patrimônios, então com finalidade de benefício público. Isso cria alguma sustentabilidade no que diz respeito à situação das organizações filantrópicas. No entanto, nós também temos fundações operando e também com organizações baseadas em comunidade. Então, é variado. E existem, de fato, grandes endossos, grandes doações, endowments, e até mesmo algumas leis que estabelecem um capital mínimo, por exemplo. Então, falando a respeito da situação atual, nós vemos uma tendência à internacionalização, e nós vemos na Europa que tem havido então se criar um mercado único para empresas e para negócios, e nós ainda não temos isso para a filantropia. Então, nós temos barreiras quando se trata de deslocar de um país ao outro. Também temos barreiras fiscais de doações transfronteiriças. Então, o mercado único que existe para as empresas não existe ainda para nós. E temos visto também, ao longo dos últimos anos, mais desafios e barreiras introduzidas. Então, aqui em particular, eu gostaria de falar da Agência de Segurança, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, fraude fiscal, medidas introduzidas por organizações de padrões internacionais, mas também a União Europeia em si e os países membros. Então, isto tem realmente levado a regras mais rígidas, e a empresa tem que se reportar com relação a quais são os donos. Existe mais a obrigação de relatoria e também informação sobre doadores, que coisas que às vezes são às vezes também isso envolve direito de privacidade. Nós temos visto também, pela primeira vez, na Europa, que o governo tem feito restrições a financiamento externo. Isso foi o caso da Hungria. E nós agora recebemos uma decisão da Corte Europeia de Justiça que tinha decidido que essas restrições a financiamento externo não estão alinhadas com a lei da legislação da União Europeia. Isso é uma coisa que nós temos usado dentro da União Europeia. Nós temos usado a lei da União Europeia como gancho para alinhar o direito nacional, então, com o direito da União Europeia. Esse é o caso que eu mencionei a respeito da restrição ao financiamento externo, e também é o caso de barreiras com relação à filantropia, a tributação da filantropia. Também tem a Corte Europeia de Justiça tem decidido que as leis fiscais nacionais não podem discriminar organizações de benefício público e seus doadores baseadas na União Europeia. E a jurisprudência aqui desenvolveu um papel crucial. E o gancho tem sido liberdades e garantias asseguradas pelo Tratado da União Europeia, e isso se aplica à filantropia. E nós temos defendido isso, e também a liberdade de associação. Então, essas, de fato, são desdobramentos que têm feito diferença. Nós também temos visto tendências
relacionadas às políticas de lavagem de dinheiro. Isso também foi mencionado por um apresentador anterior, que é a questão dos bancos trazendo risco para o nosso setor. Nós temos algumas organizações, de fato, têm problemas para canalizar fundos para certas partes do mundo, porque os bancos não estão dispostos a prover serviços financeiros. Algumas ONGs, organizações filantrópicas, elas abrem contas bancárias e se estão funcionando em áreas de risco, por exemplo, e algo que tem a ver com o foco das suas atividades. Nós também vimos, em alguns casos, restrições a atividades políticas, e aqui eu não estou falando de atividades partidárias, mas de atividades políticas como tais, ou seja, de fazer advocacy, e esses também são existem movimentos como as restrições em alguns Estados membros da União Europeia, restrições de leis fiscais. Então, esses dobramentos em termos de restrições são uma tendência e estão acontecendo em muitos países, e nós até vemos alguns, às vezes, temos alguns queixas, às vezes vindo de governos ou outros atores, e com relação a isso nós também observamos uma autocensura que tem se dado para que as organizações considerem se engajam numa certa atividade ou não. Bom, isso soa tudo muito negativo, e eu não quero ser toda negativo, porque nós, de fato, também temos desdobramentos positivos. Nós temos visto também um grande esforço de toda a sociedade civil e as organizações filantrópicas mobilizando esforços dentro dessa atual crise da Covid-19. Nós temos visto novas maneiras de trabalhar, nós temos visto novas colaborações entre parcerias público-privadas, e também temos visto os governos querendo encorajar atores privados. Nós temos visto os novos incentivos fiscais apresentados dentro da situação da Covid-19. Então, isso, de fato, é uma coisa que precisa ser observada, quer seja a crise, a situação da crise da Covid-19, os esforços para se recuperar dessa crise, nós teremos um impacto de mais longo prazo com relação ao ambiente regulatório. E eu acho que provavelmente eu vou parar aqui para que lhes dar uma visão geral, e nós podemos voltar a alguns desses pontos levantados mais tarde. Obrigada, Hannah. Obrigada por esse overview que também mostra para a gente que na Europa também há alguns desafios, mas também as oportunidades, justamente durante esse período de Covid. E esse é um bom gancho até para voltar para o Eduardo, com a pergunta sobre o que ele visualiza para o futuro, assim, o que a gente pode esperar de trend aqui no Brasil. A gente, durante esse período de Covid, viu muitas ações muito interessantes, muita parceria público-privada, uma avalanche de doações. Você acha que isso vai continuar, Eduardo? Como que você vê essa parceria que aconteceu durante esse período de Covid? Como que você vê essa parceria? Você acha que ela continua? Você acha que é um trend de fortalecimento da sociedade civil? Você continua positivo em relação a isso? Primeiro, eu queria cumprimentar a Bruna pela fala dela, né, que acho que fez um panorama super claro das inúmeras tentativas em curso de restringir o ambiente de atuação da sociedade civil no Brasil. E como eu sabia que ela ia falar isso, me permitiu fazer o papel do otimista aqui hoje no grupo, falando as coisas positivas do período e não destacando tanto essas várias ameaças que a gente tem assistido. Mas eu não titubearia um minuto se tiver aqui recomendar alguém que tiver tempo para escutar uma das falas, ou que escuta a fala da Bruna e se mobilize em torno daqueles pontos e talvez menos naqueles que eu coloquei. Dito isso, eu acho que para o futuro próximo, né, um pouco dialogando com a agenda que eu apresentei e com o desafio que a Juliana me colocou agora, o que a gente poderia esperar, os sinais que a gente deveria estar se articulando.
E aí eu olharia primeiro assim, olhando em questão do financiamento público para as organizações da sociedade civil. Eu já venho de algum tempo bastante cético quanto à ideia de organizações da sociedade civil autônomas conseguirem dependerem muito do financiamento público aqui no Brasil. Não porque o governo vá deixar de transferir recursos para as organizações. A gente tem visto que em muitos casos se tem aumentado, mas o perfil das organizações que vão receber mais recursos, ao meu ver, vão ser cada vez mais aquelas que atuam na prestação de serviços sociais e, portanto, atuam em colaboração com governos e muito menos naquelas organizações de defesa de direitos, de controle do Estado, que tem uma postura mais combativa em relação ao poder público. Eu acho que em relação a este grupo, vai ser muito difícil a gente, no curto prazo, imaginar que vamos ter grandes instrumentos de transferência de recursos públicos para essas organizações. Acho que, para isso acontecer, a gente vai ter que, de fato, conseguir dar um segundo passo, né? Acho que o Miroski foi o primeiro passo importante, mas um segundo passo que daí é pensar menos a legislação e mais a arquitetura institucional no Brasil, e pensar com algum tipo de mecanismo com uma relativa autonomia em relação a governos, né, que tem na sua própria governança, né, representantes da sociedade civil, enfim, e que possa estar financiando organizações, muitas vezes, que fazem um trabalho não de interesse imediato do governo X ou Y. Né? Então, este é um cenário bastante difícil. Acho que até lá o que nos cabe fazer, de fato, é tentar explorar o potencial que o Miroski coloca, né, na linha do que o Mauri falou um pouco antes, sobretudo no sentido de assegurar efetividade a alguns dos avanços importantes que ele trouxe, né, para essas parcerias. Já mencionei dois na fala anterior, um terceiro que eu acho que é alguma coisa que é muito falada e muito pouco praticada entre nós, que é aquela ideia do controle de resultados, ou seja, quando eu passo recursos públicos para uma organização, no fundo, eu coloco a organização numa armadilha, porque vai ficar mais à frente uma prestação de contas que fica aberta por inúmeros anos e uma discussão de documentos, recibos, fotos, listas de assinatura, ou seja, pouca atenção ao que de fato, né, resultou daqueles recursos em termos de benefício para a sociedade e muito mais uma cultura burocrática formalista. Né? Então, essa em relação ao financiamento público. No que se refere ao financiamento privado, né, a transferência de recursos privados para as organizações, eu acho que o grande objetivo aqui, que já passou da hora, de fato, é a gente acabar com a tributação de doações no Brasil. Né? Eu sempre brinco, né, quando a gente vai apresentar a pesquisa que fizemos aí na GV sobre TCMD, que a principal constatação nossa, depois de 3 anos nos debruçando sobre tudo que era pesquisa internacional, decisão judicial, legislação, é que a gente não encontrou uma única voz no Brasil que defenda tributar doações para organizações da sociedade civil. Então, sempre se pergunta, mas por que a gente não acaba logo com isso? Né? Então, acho que, de fato, a gente precisa ter um movimento para conseguir fazer esse pequeno ajuste na Constituição para eliminar de vez o ITCMD, sem prejuízo desses esforços estaduais, né, paralelos, para conseguir melhorar essa legislação. Em terceiro lugar, ainda no campo do financiamento privado, eu acho que a gente precisa estar muito preparado para o debate em torno da reforma tributária lato sensu. Né? Tem várias reformas em curso, incluindo algumas propostas de emenda constitucional, a PEC Mais Brasil, né, que foi lançada pelo ministro Paulo Guedes, tem a ver com regimes fiscais emergenciais, pacto federativo, enfim, é um conjunto de medidas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional e que possivelmente algumas delas vão ser aprovadas, que vão ter um profundo impacto na legislação em que atuam as organizações da sociedade civil, sobretudo na legislação tributária e de incentivos fiscais. Se a gente não se mobilizar rápido, a gente corre o risco de perder esse bonde quando vê foi aprovada alguma coisa que tende a complicar muito a vida das organizações da sociedade civil. Então, acho que este debate está em curso, várias organizações já têm atuado em torno dele, mas a gente precisa, de fato, olhar com atenção. Quarto lugar, acho que um tema importante, né, eu mencionei antes a questão do julgamento do Supremo, que declarou inconstitucional alguns aspectos da lei do SEBAS, que regula a imunidade das instituições de educação, assistência social e saúde no Brasil.
isso possivelmente vai motivar o governo a apresentar um novo projeto de lei complementar para regular os SEBAs, uma nova lei dos SEBAs. Quando, não sei, mas imagino que é do interesse do governo correr daqui a um tempo com isso. Então, acho que as organizações também deveriam sair na frente, assumir um protagonismo nessa discussão. Já há esforços em curso sobre isso, redes, FONIF, enfim, movendo sobre isso, mas, de fato, essa vai ser uma discussão bastante importante no futuro breve. Por fim, acho que é um tema transversal que tem a ver com a questão da liberdade de associação no Brasil, né? Que é um tema que talvez a gente ainda valorize pouco como uma sociedade, né, como aqui entre nós no Brasil, né? Acho que a Bruna vai falar melhor sobre isso, mas eu acho que a gente precisa conseguir, de fato, olhar eventuais ataques à liberdade de associação, não só a partir das instâncias óbvias, como o Congresso Nacional, o Poder Executivo, mas, às vezes, aquelas restrições que vão sendo criadas na liberdade de associação por outras instâncias não óbvias, mas que dificultam muito no dia a dia a vida das organizações, né? Me refiro aqui, por exemplo, ao trabalho dos cartórios, que são regulados pelas corregedorias de justiça, que tem um certo poder normativo em relação aos cartórios e que exercem esse poder normativo com muito pouca transparência, possibilidades de participação, né, para que a gente tenha uma regulação um pouco mais uniforme dentro dos municípios, dos estados e do país, né? Uma outra instância, o COSIT, a Coordenadoria Geral Tributária da Receita Federal, né, que emite soluções de consultas que acabam vinculando as várias instâncias da Receita Federal e muitas vezes inovando, mudando de entendimento sem nenhum tipo de justificativa para as organizações, né, que ficam surpreendidas a bom, o que vale, o que não vale, né? Ou a própria questão do sistema financeiro, né, o JP falou, a Hanna também mencionou, né, tem sido cada vez mais difíceis, né? Acompanhei alguns casos recentemente de organizações que não conseguem abrir uma conta em banco. Parte tem a ver um pouco com essa legislação de lavagem de dinheiro, movimentos internacionais, quer dizer, mas isso tudo não está claro, quer dizer, né? Os próprios bancos não explicam isso direito para as organizações. Então, a gente, de fato, precisa conseguir mexer nessas coisas, né? São questões muito menos relevantes e mais sutis do que alguns dos temas que a própria Bruna trouxe, mas que, no acumulado e no dia a dia, no cotidiano das organizações, causam muita dificuldade para o funcionamento. Então, acho que é um conjunto, uma agenda bastante desafiadora aí pela frente. Obrigada, Eduardo. Essa questão dos bancos é realmente muito delicada. Na semana passada, eu recebi um cliente que falava assim para mim, o banco me disse que eu não posso ter cartão de crédito. Foi baseado em quê? Ah, não, eu tenho que estar no meu estatuto social que eu tenho que ter o cartão, que eu posso usar cartão de crédito. Desde quando? Assim, então, a ingerência vai nesse detalhe. Assim, mude seu estatuto social, do contrário, você não terá cartão de crédito. Assim. Essas histórias de não abro conta são rotineiras, assim. E eu realmente tenho receio de que, com essa nova legislação de lavagem de dinheiro, fique cada vez mais difícil, né? Mas, trazendo justamente esse tema para a Bruna, que fez essa fala maravilhosa dos nossos desafios, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, eles não ficam muitas vezes claros para a sociedade civil, eu tenho, primeiro, uma pergunta justamente com relação a essa questão bancária, o que vocês têm vivenciado, se vocês têm trabalhado com alguma coisa em relação a isso, se vocês têm, enfim, alguma iniciativa justamente relacionada a essa possibilidade do governo trazer algum tipo de legislação que restringe ainda mais o acesso das organizações. E, diante de tudo que você falou, qual é a perspectiva que você vê? Você acha que a gente está caminhando? Você acha que a gente pode esperar mais desafios? O que você está olhando? O que vocês estão vendo aí na rede? Olha, a minha avaliação, né, e a avaliação do que a gente está percebendo nos últimos anos, não é muito otimista, por causa da quantidade de ações realmente coordenadas para que esse espaço seja reduzido. Em relação à sua primeira pergunta, um dos tópicos que estamos acompanhando com alguma preocupação é justamente o tópico de financiamento, né? Uma possível tentativa de restrição desse financiamento, seja ele interno, seja ele internacional, principalmente em relação a organizações que têm um financiamento oriundo de organizações internacionais,
a possibilidade de o governo criar travas e criar burocracias. Isso é muito comum, muito recorrente, a criação de burocracias tão complicadas que inviabilize o próprio processo, né? Então, essas criações podem prejudicar as organizações da sociedade civil, e é isso que a gente tem acompanhado com um pouco de preocupação. Pegando um pouco o gancho do Eduardo, e assim, também trazendo a resposta à sua pergunta, Juliana, essa nossa preocupação de ver não apenas o que está declarado, mas também o que está sendo feito por trás, é uma preocupação que a gente tem visto cada vez mais recorrentemente. Então, por exemplo, quando a gente fala de educação, né, então vamos falar de um tema mais abrangente, a gente fala da Base Nacional Comum Curricular, que foi uma base que foi instituída há pouco tempo, mas dentro da legislação específica, então lei formalmente introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, não existe um prazo de revisão para essa Base Nacional Comum Curricular, apenas a obrigação do Estado de criar esse documento, mas através de uma resolução, o MEC criou esse prazo de revisão. Então, a gente está acompanhando com um pouco de preocupação essa revisão proposta pelo governo, principalmente nesse contexto que eu falei a vocês um pouquinho na minha apresentação inicial. Então, que tipo de base nacional comum curricular pode ser esperada de um contexto político, econômico, social, em que há uma tentativa de restrição da participação social? Então, a gente tem tentado se articular para entender melhor, não apenas juridicamente, mas também politicamente, como é que questões como prazo de revisão de base nacional comum curricular, outra questão que está surgindo, né, com muita recorrência, também prazo de revisão de políticas de ações afirmativas, né, que estão pipocando no momento, inclusive, dentro do Brasil, mas existe muitas omissões dentro da legislação brasileira. A legislação brasileira não é clara em pontos-chaves, e essas omissões dão espaço, dão aso justamente para esses travamentos do Estado brasileiro para a atuação da sociedade civil. Então, não é observar simplesmente o que tá escrito na lei, mas observar também a aplicação da lei, não observar simplesmente o processo que está ali declarado dentro de uma resolução ou dentro de alguma portaria emitida por algum órgão governamental, mas também entender como é que essa aplicação está sendo feita, como é que está sendo aplicada aquela legislação, aquela resolução, aquela portaria. O controle judicial, a gente está acompanhando um aumento muito maior assim, do controle judicial, justamente por causa dessas atuações mais minuciosas, mais escondidas, mais pormenorizadas do governo federal. Então, eu acho que esse aparelhamento jurídico pode ajudar muito as organizações da sociedade civil, não necessariamente de forma contenciosa, então não necessariamente através da proposição de uma ação judicial, mas eu acho que é muito importante que haja uma equipe jurídica por trás de aconselhamento para questões chaves, né, dentro da organização da sociedade civil, porque o que temos observado não é um contexto positivo, nem um contexto que tende a melhorar, né? Então, eu acho assim, sempre, agora eu vou trazer um pouco da minha opinião pessoal, que a vigilância, ela nunca é demais. Então, estar sempre atento para o que pode vir, nunca é demais. Mas eu acho que o contexto, à luz de tudo que eu trouxe, à luz de tudo que temos observado dentro do Liberdade, é um contexto em que essa vigilância tem que ser potencializada cada vez mais. Obrigada, Bruna. Bruna, deixando a gente muito atento aqui. Eu queria lembrar a todos que a gente, depois da próxima resposta da Hannah, a gente vai ter uma rodada de perguntas, que seria super interessante se vocês pudessem mandar no chat essas perguntas. Está aberto para todo mundo mandar as perguntas e aí contribuir com o nosso debate aqui. Hannah, acho que aqui no Brasil você viu que a gente, tanto o Eduardo quanto a Bruna, mostraram um panorama que demanda um advocacy da sociedade civil.
Como é que funciona o advocacy aí? A gente sei que vocês têm um manifesto, um projeto de advocacy. Conta um pouquinho para a gente. Como é que vocês articulam isso para ver se a gente se inspira aqui? Yes, thank you. Indeed. Sim, obrigada. De fato, nós criamos algumas coalizões na infraestrutura filantrópica e também com a sociedade civil em geral. Nós nos reunimos e estamos nos reunindo com diferentes organizações e estamos criando coalizões estratégicas para nos fortalecermos a nossa advocacy. Eu gostaria de mostrar isso aqui, que é o manifesto da Advocacy da Filantropia, que é um manifesto em conjunto que foi escrito pela European Foundation Center e a rede das redes nacionais, Daphne. Nós nos reunimos para formular 4 recomendações-chave e uma delas é reconhecer e nos engajarmos com filantropia. Essa é muito importante porque, de fato, nós queremos estabelecer um diálogo também com os criadores de política, primeiramente, quando se trata de políticas que impactam o nosso setor, mas também quando se trata de desafios na sociedade de que nós queremos participar da solução, e nós somos parte da solução. Então aqui estamos falando sobre o futuro da democracia, o plano de ação, o Estado de Direito e ações que são registradas, e para tudo isso está num diálogo com os criadores de políticas. Esse é um dos nossos objetivos e nós temos trabalhado com sucesso nessa direção. A segunda recomendação se trata de facilitar a filantropia entre fronteiras. Nós não gostamos de restrições, gostamos do fluxo livre de capitais nesse sentido e nós consideramos que potencialmente um formulário supranacional possa ser criado para facilitar esse tipo de trabalho transfronteiriço. E a terceira é para viabilizar e proteger a filantropia. E aqui falamos de liberdade de associação e o fluxo livre de capitais. E as leis nacionais devem viabilizar a ação filantrópica na sociedade civil. Aqui, novamente, há ferramentas à nossa disposição no nível da União Europeia. Nós temos procedimentos, temos normas e temos outras ações que os criadores de políticas na Europa podem realizar quando as leis nacionais, podem lançar mão delas quando as leis nacionais são problemáticas. No nosso contexto, também quero falar sobre a questão da política anti-lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, que tem que ser baseada em risco e proporcional em suas medidas e não indevidamente restringir o setor. Aqui nós nos envolvemos em uma coalizão global de associações sem fins lucrativos. Nós nos reunimos com atores globais e criamos uma coalizão numa força-tarefa. E nessa rede global, nós nos envolvemos com essa força-tarefa, como eu falei, com a recomendação 8, que lida com o abuso potencial do financiamento de terrorismo e as organizações sem fins lucrativos. E havia lá uma redação muito problemática nessa recomendação que considerava que todo o setor sem fins lucrativos é particularmente vulnerável a abuso por parte de terrorismo. Nós nos reunimos com a Força-Tarefa e, por fim, houve uma mudança na política. Agora, a Força-Tarefa prescreve que os governos têm que realizar uma avaliação baseada em risco e proporcional com relação à política de financiamento. Todos os governos devem revisar seu setor sem fins lucrativos e identificar que partes desse setor estão em risco potencial de financiamento e abuso de terrorismo. E somente esses é que devem receber medidas proporcionais e efetivas para combater essas questões potenciais. Essa foi uma mudança na política e eu também incentivaria, eu acho que o Brasil já é parte dessa coalizão, é óbvio, mas se vocês quiserem obter mais informações, eu também terei prazer em compartilhar através do chat ou depois, porque essa coalizão global é realmente uma história bem sucedida de como diferentes atores podem se reunir em torno de uma agenda para promover um diálogo construtivo com os criadores de políticas. O quarto elemento que nós incluímos no nosso manifesto tem a ver com co-investir e cofinanciar atores públicos e instituições da União Europeia. Houve também um grande momento, um grande ímpeto em torno do financiamento europeu
criado em Bruxelas, na Europa, que também nós gostaríamos de ver oportunidades para a criação de parcerias e co-investimentos e também para que os fundos sejam disponibilizados para a sociedade civil. E nós temos conclamado a União Europeia pela criação de diversos fundos, um fundo que promovesse a sociedade civil na Europa, que também está agora sob ataque. Isso é algo que a União Europeia no passado não se preocupava tanto com isso, mas agora está ciente de que nós, na Europa, também nos deparamos com questões que ameaçam a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, que são valores-chave que precisam ser defendidos e protegidos. De fato, então, as histórias de sucesso e as recomendações existem e as colaborações de sucesso devem ser criadas em diferentes partes da sociedade e, às vezes, também aliados em comuns, como, por exemplo, as empresas podem também se envolver em trabalho de advocacy em que estão reunidos em torno de uma agenda comum. Obrigada. Obrigada, Hannah. Agora a gente vai entrar na nossa rodada de perguntas. E aqui no chat tem uma pergunta para a Bruna, que veio do Fernando Caminati, que é a seguinte: já temos alguma medida de restrição ou superburocratização de financiamento internacional em vigor, além destas dificuldades com bancos? Oi, Fernando, obrigado pela pergunta. Não, hoje, atualmente, pelo menos não que eu tenha conhecimento, talvez o Eduardo tenha algum conhecimento em relação a isso, mas assim, que eu tenha conhecimento, em vigor, não tem essa legislação que crie essa medida de restrição nos termos feitos pela Hungria, porque veja que na Hungria a restrição ela foi inclusive velada, inclusive toca no que eu trouxe nas duas primeiras partes da minha apresentação, de apresentar uma legislação que aparentemente é inofensiva, mas que na sua aplicação é discriminatória. Mas o que aconteceu na Hungria foi justamente a criação da obrigação de registro de ONGs que recebessem, né, financiamentos estrangeiros perante um órgão do judiciário para criar justamente essa dificuldade. Então, salvo engano, talvez a Hannah saiba melhor e especificamente o valor, acho que era acima de 1.400 euros, todos os financiamentos que fossem acima desse marco teriam que ser registrados junto a um órgão judiciário da Hungria, e inclusive foi considerado ilegal pelo Tribunal da União Europeia recentemente. Acho que a Bruna travou. Hannah, você quer comentar essa pergunta? Yes, indeed. Sim, de fato. É exatamente assim. Foi uma exigência dessas organizações que recebessem esse financiamento acima de certos limites, que se registrassem como organizações que recebiam fundos internacionais e também que fossem rotuladas dessa forma em qualquer comunicação que fosse passada por elas. Isso foi considerado uma discriminação, essa rotulagem de que eles chamavam de organizações internacionalmente financiadas. E assim foi definido que essa lei não está alinhada com as leis da União Europeia. Estão em conflito com as leis de fluxo livre de capital. E agora existe uma inovação porque esses argumentos contra qualquer tentativa ou tentativas semelhantes em qualquer país da União Europeia existem. E isso é discutido, sim, em alguns países, infelizmente. Obrigada, Hannah. Eduardo, aqui também tem uma pergunta para você. Quais são os temas de interesse do terceiro... Não sei se você quer comentar a última, também fica à vontade para comentar, se você quiser, se você tiver algum input. Mas a sua pergunta veio do Rogério Tuscherman e é a seguinte: quais são os temas de interesse do terceiro setor que o judiciário tem enfrentado? Ótimo. Só em relação à última pergunta, né, eu acho que há uma preocupação muito grande de eventuais restrições às organizações receberem recursos de fora, né? A cada tanto essa discussão aparece no Brasil. Mais recentemente, me lembro que no ano passado, quando estava em discussão a criação da CPI
da Amazônia, um dos requerimentos que estavam sendo solicitados era justamente de todas as organizações que recebiam recursos internacionais. Então, o recebimento de recursos internacionais é visto como uma evidência de algum tipo de irregularidade por parte da organização, que obviamente não faz nenhum sentido, é totalmente descabido, né? Então, acho que isso tem que ser um tema de atenção permanente, evidentemente ser combatido com qualquer iniciativa nesse sentido. Lembrando que entre nós, né, embora hoje não haja uma restrição ao recebimento de recursos, a gente convive há muito tempo no Brasil com uma restrição a que parte das organizações mandem recursos para fora ou atuem fora, né? O nosso Código Tributário Nacional condiciona o exercício da imunidade tributária a você aplicar integralmente seus recursos em território nacional, o que, de fato, é uma grande restrição à internacionalização da nossa sociedade civil, né? Se nós queremos ter organizações que não fiquem limitadas apenas ao Brasil, de fato, essa era uma restrição que a gente precisaria terminar. Mas, voltando à pergunta do Rogério, os temas de interesse do terceiro setor no judiciário, há inclusive uma publicação, parte da pesquisa do projeto Sustenta OSC, que nós fizemos em parceria com o GIF e apoio da União Europeia, foi exatamente olhando esta temática, e ali a gente identificou um conjunto de ações que estão hoje em discussão nos tribunais superiores, sobretudo Supremo e STJ, que impactam a vida das organizações. Imagino que isso depois a Aline Vioto confirma, está disponível inclusive no site lá do hot site do GIF para o projeto Sustenta OSC. Mas há muitas discussões, né? A própria discussão das imunidades tributárias que eu mencionei aqui ainda não se encerrou no Supremo, né? Ainda está pendente de julgamento de recursos. Há, por exemplo, a discussão a respeito de se é constitucional ou não a taxação de doações que vêm do exterior, né? Já que a gente ainda não tem uma lei regulamentando isso e a Constituição brasileira exige, né, esse tipo de tratamento. Então, é um conjunto de questões que eu não vou me lembrar aqui todas de cabeça, mas que esse estudo que sistematizou, identificou um conjunto de ações que precisa ser olhado. E esse é um ponto importante, por quê? Porque hoje, no judiciário brasileiro, há um espaço de participação para as organizações que podem entrar no debate como amicus curiae, né? Ou seja, elas entram para ajudar o tribunal a tomar uma decisão mais acertada. E, infelizmente, no nosso campo, essa é uma prerrogativa muito pouco usada entre nós, né? Grande parte dessas ações que a gente mapeou lá nos tribunais superiores não tem um único amicus curiae ainda apresentado. Então, eu acho que a gente já aprendeu, talvez, a lidar bem com o Congresso, com o Executivo. Acho que a gente tem aí um aprendizado também na questão de atuação no Judiciário. Obrigada, Eduardo. Obrigada por lembrar desse instrumento, que efetivamente é um instrumento de advocacy no judiciário e pouquíssimas organizações têm utilizado, né? A gente tem, acho que, um hábito do brasileiro de falar, não, deixa para lá, não precisa, alguém vai resolver e tal. Aí esse instrumento do amicus curiae é muito, muito importante na advocacy no judiciário, né? A Bruna voltou e eu queria saber se, Bruna, quer terminar o seu raciocínio? Você parou no meio, você travou? A Hanna explicou o que aconteceu lá na Hungria. Se você quiser terminar o raciocínio, fica à vontade. Eu não sei de que horas parou, queria pedir desculpa, minha internet parou do nada. Mas, enfim, só para terminar o raciocínio, provavelmente a Hanna explicou muito melhor do que eu poderia explicar, mas os modelos, né, de restrição, como aconteceram na Hungria, como aconteceram na Índia, como aconteceram na China, chegaram a atingir, inclusive, na China, mais de 7 mil organizações da sociedade civil através dessa restrição, não aconteceram aqui no Brasil. Mas, por causa dessa tendência, né, que é uma tendência global e infelizmente, né, que a gente está percebendo um pouco global, e uma tendência aqui do Brasil também, eu acho importante que continuemos sempre vigilantes. Isso é isso. Obrigada, Bruna. Agora eu queria falar uma coisa positiva. E a Hanna, na primeira fala dela, falou que foram desenvolvidos novos formatos de trabalho durante a Covid-19. Muitas parcerias entre as entidades e as empresas. O Eduardo tocou nisso um pouco, mas queria ouvir um pouco de você, Hanna. O que você viu de modelo interessante? Que, inclusive, na sua última fala, você falou que são
que as empresas podem ser importantes parceiros, né, das organizações. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho esse ponto para a gente. Yeah, indeed. I mean, I was referring to. De fato, eu me referia também a parcerias público-privadas, né? Parcerias entre governos e os atores do setor privado. E aqui existem novas iniciativas que também ocorrem em diferentes países no nível local, onde, dadas as atuais dificuldades, as iniciativas são iniciadas talvez por um município, mas de repente entra uma empresa privada ou uma ONG, a sociedade civil, fundações, etc., para criar projetos conjuntos e executar alguma coisa. E, de fato, isso é um movimento que sim que ocorre. Também existe uma tendência de certa forma, reduzir a burocracia por parte de algumas organizações, né? Então houve discussões também ocorrendo com autoridades fiscais, fundações, associações, no sentido de conseguir prorrogação para os seus relatórios financeiros ou para conseguir operar também virtualmente, tendo assembleias e reuniões virtuais em vez de reuniões presenciais, etc. Houve alguns avanços positivos, sim, criados pela situação, pela crise. Nós vamos precisar ver, é óbvio, se algumas das novas formas de trabalho vão permanecer por mais tempo e se as novas parcerias que foram criadas no nível local também vão continuar dessa forma ou se isso é algo que foi temporário. Quando a gente fala sobre coalizões incomuns em termos de advocacy, talvez seja um elemento que eu deveria mencionar e sinalizar, que é a questão da diminuição do risco bancário. Quando nós falamos de ONGs ou organizações filantrópicas que não têm acesso aos serviços financeiros facilmente, porque os bancos consideram algumas atividades arriscadas demais, isso também foi visto na Europa em há diversas discussões multissetoriais, e os criadores de políticas e as ONGs, e assim como os bancos também, se reuniram para discutir como possivelmente resolver essa questão, como possivelmente chegar em uma situação em que, de fato, a inclusão financeira ou a diminuição de risco bancário fosse uma coisa do passado. E isso também demonstra que você, às vezes, tem que reunir diferentes e incomuns atores para chegar a soluções para certos problemas. Às vezes não é uma questão de mudança na lei, mas sim mudança na aplicação, na prática, na interpretação e uma mudança também na avaliação de risco. Obrigada, Hanna. A gente recebeu aqui uma pergunta da Nicole, da APF, e eu nunca sei falar sobre o nome dela, então não vou nem arriscar. Mas essa pergunta eu acho que serve para todos vocês, para todos os panelistas. Para alterar o ambiente regulatório, precisamos do envolvimento do legislativo. Como fazer o advocacy em tempos de pandemia e de vontade política voltada à reforma tributária e auxílio emergencial? Como podemos avançar? Quem pode começar? Eduardo? Essa daqui também eu estou mais para escutar, sobretudo porque quem fez a pergunta, né, a Nicole, é uma craque em advocacy e eu aprendo com ela mais do que qualquer outra coisa no dia a dia, né? Eu tive a oportunidade de participar agora já no tempo de pandemia de algumas iniciativas muito interessantes, né? Então agora, por exemplo, essa discussão que está ocorrendo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em torno da isenção do imposto sobre doação para as organizações, eu participei em mais de uma conferência como essa aqui pelo Zoom, com parlamentares, às vezes com 2 parlamentares, né, que se dispuseram a receber representantes da sociedade civil. Então, por incrível que pareça, tem horas que dá uma sensação que a tecnologia também tornou mais fácil um pouco reunir um grupo de pessoas rapidamente, colocar todos em contato, né? A gente está se sentindo mais confortável para fazer esse tipo de movimento. Quando antes a gente precisa reunir, marcar uma hora, ir todo mundo para a Assembleia ou para Brasília, coisa do gênero, eu acho que a tecnologia, né, a gente aprendeu rapidamente a usar isso a nosso favor, né? E tem também no judiciário, né? Estava essa semana acompanhando um caso, enfim, conseguimos despachar com os embargadores, sustentação oral, tudo aqui no ambiente tecnológico, né? Então, eu acho que
vale não ter receio de pedir, né? Então, acho que esse contato, entrar em contato com os gabinetes, tentar marcar uma conferência aqui por uma plataforma digital, enfim, eu acho que isso tem acontecido, os parlamentares, muitos deles estão abertos a isso, né? Então, acho que, de fato, é aproveitar essa oportunidade. Mais do que nunca, a pandemia mostrou o quão é importante a atuação das organizações da sociedade civil, né? Juliana até lançou uma pergunta na rodada passada, eu não respondi direito, né? Houve, de fato, um volume de doações para organizações muito significativo nesse período aqui no Brasil. A gente espera que isso tenha ajudado a reforçar uma cultura por doação, né, que ainda é incipiente entre nós. Mas, enfim, eu acho que não é... A pandemia não pode nos desanimar, não, essas dificuldades de deslocamento. Acho que há espaços, mecanismos para a gente tentar avançar as iniciativas no legislativo que são de interesse da sociedade civil. Bruna, Hanna? Eu só, em adição ao que o Eduardo falou, tentaria, acho que, assim, não sou tão qualificada, tenho certeza que a Nicole é ainda mais qualificada do que qualquer pessoa, mas acho que incluir esse tema, né, o tema da mudança, modificação do ambiente regulatório, dentro desses temas que estão em evidência e em efervescência nos últimos tempos. Então, a gente tem visto a efervescência de dois temas principais, né, para além do auxílio emergencial, que é a reforma tributária e a reforma administrativa. Apesar de a reforma administrativa não atingir tanto o espaço, né, do ambiente regulatório, a reforma tributária atinge bastante. A gente pode atuar dentro dessa reforma, de maneira a trazer um ambiente regulatório mais favorável para as organizações da sociedade civil. Então, é atuar sempre dentro do que está em evidência, para que a gente consiga trazer cada vez mais benefícios, né, para as organizações. Então, é sempre se fazer sempre presente. Eu acho que caiu de novo. Não. Voltou, Bruna? Voltei. Você deu uma travadinha. Desculpa, internet. Então, eu acho que se fazer sempre presente, né, que é o que eu estava tentando falar, seja através da tecnologia, seja presencialmente, é o essencial para a proliferação desse advocacy. Shall I also quickly come in on this question? Bom, no que diz respeito a essa pergunta, eu de fato acho que é um desafio que você não pode se reunir com os legisladores frente a frente, mas, por outro lado, eu considero que o Eduardo disse é verdade. Essa realidade virtual tem trazido oportunidades para reunir-se com os legisladores. Então, isso também tem sido um sucesso no nível da União Europeia. Às vezes, é mais fácil ter acesso a eles virtualmente. Então, eu acho que também é crucial de contar a história a respeito do sucesso da sociedade civil, das organizações filantrópicas para ser parte da solução. Nós temos tentado contar a história a respeito do trabalho, nós temos tentado contar boas histórias a respeito de colaboração e de reunir fundos, investimentos, de bons casos, para mostrar aos legisladores que nosso setor está contribuindo para a solução de muitos problemas, de muitas questões, e que nós poderíamos fazer mais se nós tivéssemos um ambiente melhor. Então, essa é a linha de argumentação com relação a esse nosso manifesto que foi criado anteriormente à crise, porque nós argumentamos que nós precisamos ter um bom ambiente para sermos capazes de responder a esse esforço de recuperação. Obrigada, Hanna, Eduardo, Bruna, por essas considerações. Apesar da gente estar falando de desafios aqui, uma das enquetes fala que as pessoas, a massa maioria, acha que melhorou o ambiente regulatório no Brasil. E nessa medida, eu queria voltar para o Eduardo com uma questão sobre a reforma tributária. Você já mencionou isso, e
o terceiro setor ele não está tão ostensivo na reforma, mas sem dúvida vai ter um grande impacto. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as reformas que estão aí na mesa, as duas PECs e o PL, mas assim, brevemente, e a relação com o terceiro setor, diante dessa percepção de que está tendo uma melhora mesmo, mas a gente está vendo tantos desafios, e aí a gente tem uma reforma que vem vindo com questões tão importantes, né? Relacionadas ao terceiro setor, eles vão ser o setor de serviços, se as PECs passarem, o setor de serviços vai ser duramente impactado. Acho que as imunes ainda têm algumas saídas, mas as entidades isentas vão ter uns desafios pela frente. Será que você pode falar um pouquinho sobre isso, Panuzzi? Opa, aqui. Bom, esse é um debate complexo, né? Até porque não há uma reforma, há reformas, há um conjunto de iniciativas, né? As próprias que partem do governo, uma hora vão para um caminho, outra vão para o outro, né? Mas eu acho que há uma certa tendência no sentido de buscar algum tipo de racionalização, ou seja, um conjunto de tributos hoje que estão dispersos, reunir num número mais reduzido, e, sobretudo, o caminho que está se optando é pela tributação do consumo, né? Alguma coisa na linha do imposto sobre valor agregado, ou a CBS, né? Que é esta nova contribuição, né? Sobre bens e serviços, né? Então, que está já em discussão no Congresso Nacional, né? O que eu acho que, inclusive o projeto CBS é um projeto que está chamando muita atenção do terceiro setor, porque há muito uma dúvida se a CBS incidiria não só sobre aquelas receitas de serviço, né, que as organizações recebem, né, decorrentes de algum tipo de contraprestação, mas inclusive sobre receitas de doações, né? Há uma preocupação em como deixar claro, né, que daqui a pouco a gente não resolve o problema do ITCMD, mas daqui a pouco tem uma CBS incidindo com uma alíquota, inclusive, maior sobre receitas, inclusive, de doações. Embora alguns dos autores do projeto deixem claro que esse não é o intento, mas o risco está colocado. O que eu acho que é difícil, sobretudo nas reformas tributárias, é que é cada vez maior um argumento, e um argumento que, em parte, tem razão, de que a ideia de trabalhar com exceções, né, isenções fiscais aqui, imunidades ali, quer dizer, criando um conjunto de que beneficie alguns determinados setores via gasto tributário, via isenção, é um mecanismo, talvez, muitas vezes ineficiente do ponto de vista de justiça, inclusive, distributiva, né? Quer dizer, você acaba, às vezes, beneficiando setores que têm maior possibilidade econômica dentro da sociedade, né? Então, não seria a melhor forma de alocação. Isso para dizer o seguinte: a própria ideia de incentivos fiscais está sendo colocada em xeque dentro da ideia das reformas tributárias, né? Ninguém está falando isso diretamente para os incentivos que beneficiam o terceiro setor, né? São muito mais, né? Se a gente pega, por exemplo, hoje, Simples Nacional, que é um tipo de um regime tributário diferenciado que beneficia, inclusive, os advogados, né? Sem muita razão clara para isso, é bom que se diga, né? Mas implica numa renúncia fiscal muito superior à renúncia que a gente tem, por exemplo, com as organizações da sociedade civil. De qualquer forma, o risco que a gente tem é isso tudo ser colocado dentro do mesmo balaio. Então, acho que há uma preocupação de como a sociedade civil consegue fazer essa diferenciação, mostrar, quer dizer, que tipos, né, de desonerações que favorecem as organizações, como é que elas se diferenciam de outros benefícios que, em vez do valor que o Estado deixa de arrecadar, seja apropriado privadamente, né, por empresas ou indivíduos, aquela renúncia fiscal se transforma em benefício da coletividade, né? Acho que esse é o grande mote. Mas é uma discussão muito difícil, em que temos um ônus grande de conseguir convencer a sociedade, né, não só os membros do Legislativo, mas a sociedade como um todo, da justificativa para isso. Obrigada, Eduardo. Eu acho a discussão da reforma um desafio e tanto, por tudo, né? Porque a gente... Primeiro porque é discutido há anos, todo o governo fala de reforma tributária, e a gente começou a discutir as PECs, de repente veio a PL do governo, atropelando tudo, e eu não sei até que ponto as entidades estão tão atentas para o impacto que vai ter.
Então, eu gosto de trazer esse tema novamente em todas as rodas, porque eu acho que é muito importante essa atenção das entidades, para que, por exemplo, o que você pontuou, a base de cálculo, para que haja uma mobilização, para que isso fique mais claro, para que elas não sejam surpreendidas no futuro, né? E aí a gente não tenha que movimentar o judiciário e, enfim, você sabe como é que funciona, né? Obrigada. Hanna, a gente está falando aqui de tributação, e você falou que é muito diferente. Logo no começo você falou que tem muito incentivo fiscal na Europa e um tratamento que me parece que é mais benéfico do que no Brasil. Como que funciona aí a tributação das entidades? Fala um pouquinho dos incentivos fiscais para a gente. Yeah, so indeed, there are Bom, different. e sim, existem diferentes esquemas de incentivos fiscais. O primeiro são incentivos fiscais para doadores individuais ou corporativos, quando é para organizações de benefício público, e depois existe o tratamento fiscal das organizações em si, e também a maioria dos países provê status de isenção fiscal. Então, muitas das fundações de benefício público não pagam, por exemplo, impostos sobre as doações, não pagam impostos com relação a renda de investimentos se eles investem o seu endowment. E são incentivos dados pelos estados, pelos governos, porque eles querem intensificar certas atividades de benefício da população. Então, existem perguntas sobre qual seria a justificativa. Acho que a visão que prevalece é que, de fato, os governos gostariam de devolver a essas organizações que também estão desempenhando atividades que são de interesse da população em geral, e eles argumentam que existem atividades que os governos digamos, que poderiam fazer. Então, existe, digamos, uma divisão de trabalho. Se são organizações em benefício da população, elas deveriam, então, receber algum tipo de benefício do Estado por fazê-lo. Mas existe, de fato, uma tradição desses incentivos fiscais. Quando você olha os incentivos fiscais para doadores, doações, isso é uma pergunta interessante, se você pode usar dados científicos, estudos de caso, para ver se os incentivos fiscais para os doadores fazem diferença, se mais pessoas dão por causa dos incentivos fiscais, e tem havido alguma pesquisa mostrando que os incentivos fiscais contam, mas quando você entrevista os doadores, eles não vão necessariamente mencionar o incentivo fiscal como a motivação principal, e muitas vezes não é a motivação principal. Ter um incentivo fiscal pode ajudar, às vezes. Então, de fato, a pergunta a respeito a pesquisa científica sobre incentivo fiscal, tanto para doadores quanto para organizações em si, é interessante. Na Europa também, nós temos uma discussão a respeito de se os incentivos fiscais para as organizações podem ser considerados como ajuda governamental. Então, existem regras para ajuda governamental, ajuda estatal na Europa, que podem... tipo, a ajuda governamental não é interessante quando é uma empresa tem fins lucrativos, mas a maioria das organizações doadoras não se classifica aí. Se você quer dados comparativos de CSOs e doadores, nós temos isso disponível. Eu posso compartilhar esses dados com vocês. Obrigada, Hanna. Interessante isso que você trouxe, de que não necessariamente o incentivo fiscal é o grande drive para a doação, né? Aqui a gente fala muito, o Eduardo já trouxe isso, da questão da cultura de doação, né? Que a gente não tem uma cultura de doação. É verdade que a gente também não tem muitos incentivos fiscais, mas a gente não tem uma cultura como sociedade de doação. A gente está chegando ao fim, mas eu fiz uma última pergunta para a Hanna, uma última pergunta para o Eduardo, e para a Bruna, eu não quero fazer uma última pergunta. Na verdade, Bruna, eu queria que você falasse, na sua perspectiva, o que você acha que são as duas coisas principais que as organizações deveriam fazer para tentar
melhorar essa situação que você falou aqui para a gente. Então, assim, se você tivesse que dar um conselho, o que você falaria? Você falaria o quê para as organizações? Dois conselhos nas duas áreas que eu acho que são importantes. Primeiro, antes da legislação, então, acompanhar a feitura, a organização, a coordenação das legislações dentro das mais diversas áreas do Brasil. Então, não só da atuação institucional da organização, né? Então, marco regulatório, questões tributárias, questões administrativas, questões societárias também são muito relevantes, mas também no que a instituição está atuando no seu dia a dia. Então, você está atuando na área de educação, você está atuando na área de saúde, você está atuando na área de proteção ambiental. Hoje, a gente está vendo um ressurgimento muito... não ressurgimento, né, porque sempre foi muito utilizado, mas uma utilização exacerbada de decretos e medidas provisórias. Então, acompanhar não só acompanhar sempre... A minha chefe sempre gosta de falar que as publicações oficiais do governo são sempre a minha janelinha de consulta diária. Então, acompanhar sempre essas novas publicações, o que está sendo feito dentro das diversas áreas para que haja uma prevenção, né? E, de outro lado, quando não tem mais como prevenir, né, o que foi institucionalizado, uma área também de judicialização. Porque hoje, por mais que o judiciário não seja ainda como queremos que ele seja, né? Porque tem muitos vieses estranhos, ele ainda é uma proteção, né? Ainda se torna como uma proteção de direitos fundamentais e de liberdades individuais e de atuação, né, das organizações dentro desse Estado que se quer democrático. Então, também ter uma proteção jurídica boa, consistente, eu acho que é muito importante para o acompanhamento desses novos andamentos governamentais e das próprias sociedades. Então, a atuação preventiva e posterior, mais contenciosa, acho que são as duas áreas de atuação mais importantes para as organizações. Obrigada, Bruna. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Hanna. Acho que a mesa foi super rica. A gente conseguiu, acho que nessas 2 horas que a gente está aqui conversando, foi uma aula de ambiente regulatório, de evolução do ambiente regulatório, de desafio. Esse Web Hour vai estar gravado, então podem divulgar para os seus amigos, porque eles vão ter uma aula de Brasil, ambiente atual, desafios e perspectivas de Europa. Então, divulguem o nosso Web Hour e agora eu passo a palavra para a Ana. Oi, pessoal. Eu quero compartilhar com vocês a nossa nuvem de palavra, com as contribuições aqui do pessoal que acompanhou a mesa. Deixa eu compartilhar. Bom, a gente está vendo aí que o principal destaque... nossa pergunta foi: quais são hoje os principais desafios do ambiente regulatório para a atuação da sociedade civil e investimento social? E o principal destaque foi complexidade. Também apareceu aí bastante espaço cívico de atuação, falta de ética e combate, compreensão da sociedade, desconfiança, burocracia, falta de incentivos, burocracias novamente, enfim, tudo mais ou menos aí relacionado à complexidade também, né? Queria agradecer bastante todo mundo que colaborou com a nuvem fica registrada aqui junto com os outros registros dessa mesa. Queria também aproveitar para convidar todo mundo para nossas próximas atividades no Trilho do Congresso. Amanhã, às 10 da manhã, nós temos uma oficina sobre uso de dados do investimento social privado, às 10. E na próxima quarta-feira, dia 14, a gente tem uma mesa sobre filantropia, cidadania e desenvolvimento, que vai ser em parceria com a Estratégia ODS e o Pacto Global, aqui nesse mesmo formato de Web Hour. Vocês podem encontrar as informações de como se inscrever no site do Congresso, congressogif.org.br/2020.
E vou chamar aqui a Aline Viotto também para finalizar essa mesa. Obrigada, gente. Bom, boa noite, retomando aqui. Eu quero agradecer todo mundo que ficou até agora conectado com a gente, que mandaram perguntas, que participaram ativamente das enquetes aí da nossa nuvem. Agradecer demais os nossos palestrantes hoje, agradecer o Eduardo, agradecer a Bruna, agradecer a Hanna, e especialmente agradecer a nossa moderadora, a Ju, aqui. Foi muito importante essa conversa, eu aprendi muito ouvindo vocês hoje. Foi super interessante, acho que vendo agora a Ana apresentar, né, essa nuvem de palavras, destacar essa palavra, né, da complexidade. Eu acho que ela resume bem o que a gente falou hoje, né? Porque quando a gente está falando de ambiente regulatório, a gente vê esses dois movimentos, para começar, né? A gente vê esses dois movimentos acontecendo, né? Então, que acho que foram bem retratados aqui, né? A gente vê avanços em mecanismos, né? Avanços em mecanismos de fomento à doação ou de redução de barreiras à doação, atrelado a uma involução também, né? A uma restrição do espaço, a ameaças a garantias fundamentais, e isso acho que também o que essa mesa conseguiu trazer, que não é só uma discussão nossa no Brasil, mas que também está colocada para fora, né? Então, enfim, acho que foi super interessante aqui ouvir todos e todas, eu agradeço mais uma vez. Quero deixar um convite. A gente tem debatido esses assuntos no Grupo Sustenta, e como eu disse, esse encontro foi em parceria com esse grupo. Então, o grupo tem atuado desde 2017, como eu falei no início da nossa transmissão, e continua ativo, né? Então, especialmente nos últimos tempos, a gente discutiu, por exemplo, reforma tributária, tem debatido muito agora as alterações do ITCMD aqui em São Paulo, para ampliar as hipóteses de isenção, né, da tributação, da transferência de recurso para organizações sem fins lucrativos, e esse é um grupo aberto a qualquer organização que esteja interessada no tema. Então, também vou deixar aqui o meu e-mail, quem tiver interesse em seguir nessa conversa, em dar continuidade a essas ações, o grupo está super aberto para as organizações participarem. E, enfim, qualquer outra questão também, eu estou à disposição para seguir na conversa. Obrigada a todos e todas, obrigada aos nossos palestrantes, obrigada à nossa moderadora, obrigada, Ana. A gente segue aí no trilho do Congresso até março, conectados. Então, um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Tchau.